Eu não sei se a Eunice e a Viviane já conseguem falar com a gente. Vocês estão aí? Oi, Eunice. Eu acho que ela está com o microfone ligado. Estou sim, tá me ouvindo? Estou te ouvindo. Tudo bem, Eunice? Sim. Bom dia. Tudo bem, bom dia. Que eu estava tentando mexer no microfone aqui. Tá certo. Bem-vinda. Obrigada. Eu assisti ontem também. Legal. Se você quiser Muito se apresentar boa, para a Nayara não estava aqui com a gente ontem. E aí, acho que seria legal você contar um pouquinho de você. Pode Sim, ser? olha, eu sou Eunice, tenho 60 anos e cuido do meu netinho. Então, eu achei que seria bem interessante eu participar dessa conversa, assistir essas palestras, para que eu possa ter mais conhecimento, né? Porque, às vezes, a gente vê determinadas coisas, mas nem pode estar falando, porque realmente falta esse conhecimento, esse embasamento. Então, acho que está sendo muito legal você conhecer as coisas, você saber, como igual hoje, né? Você vai dizer o que a gente pode fazer. Então, acho que isso é muito interessante mesmo. Legal, Eunice. Bem-vinda. Viviane, Obrigada. você está por aí? Acho que não sei. Acho que não, né? Então vamos começando. A hora que a Viviane estiver por aí, ela pode dizer um oi para a gente. Então, a gente já retomou um pouquinho do que a gente tratou ontem e o que a gente vai falar hoje, né? E aí, para começar, eu queria saber, e aí vocês fiquem à vontade para falar, né? Sobre como que é a alimentação na escola do filho ou, né, do neto de vocês, enfim, daquele estudante de quem vocês são responsáveis, né? Como que é a alimentação? Como que vocês veem, né, a qualidade dessa alimentação? E o que costuma ser servido, assim, né? O que é mais comum ali na alimentação da escola? Se vocês quiserem comentar também sobre os produtos ultraprocessados, né? Que a gente viu ontem. Ontem a gente viu um cardápio, né? E se esse cardápio é parecido com aquele da escola, né? Do filho, do neto de vocês, enfim. Queria que vocês contassem um pouquinho, assim, sobre como que vocês veem a alimentação na escola desses alunos. Quem quiser começar, fica à vontade. Sandra, Eunice. Eu não sei se a Viviane está aí. Vocês querem contar um pouquinho para a gente? Aqui. Eu posso falar? Pode falar, Eunice. Depois a gente passa a ok. Eu tenho um lado positivo e um lado negativo. Eu sou professora da rede, quer dizer, não sou mais, sou aposentada já há 4 anos. Eu fui professora da rede pública por 32 anos. Então, nesse período, eu vivenciei muitas coisas em relação à merenda escolar. Passei por governos onde a merenda foi de mais ou menos, né? E passei por governo que a merenda foi péssima. E quando eu estava prestes a sair, a gente teve um governo onde realmente a merenda foi muito boa, e eu acho que já com essa ênfase que você está dando, né? Eu não sei de quanto tempo o PNAE contribui nas escolas. Mas, assim, eu tive um período na escola em que a comida ela era tão ruim, de tão péssima qualidade, que a gente pedia às merendeiras para pegar assim, a carne, quando eles faziam, tinha aquela gordura, ficava tão acumulada assim por cima. Sabe quando você faz a comida, que fica tudo assim em cima? A gente ia com a concha, pegava assim, aquelas gorduras para jogar fora. Nós pedíamos, tira essa parte que fica assim, para não dar isso para as crianças. Era tudo de péssima qualidade. Todos os materiais que iam, os alimentos que iam, era tudo de péssima qualidade mesmo. E na minha escola especificamente, as merendeiras eram pessoas maravilhosas. Então, a gente fazia
ia pedindo nas salas se alguém poderia levar um tomate no dia seguinte, quem pode trazer um pimentão, quem pode trazer um tomate, quem pode trazer uma cebola, porque praticamente não ia temperos também. Mas depois essa fase foi passando, a gente fez um projeto na escola onde nós fizemos a nossa horta, e a nossa horta era com salsinha, né? A gente fez assim, plantou esses temperinhos, e a comida foi melhorando. E, por último, quando eu estava para sair já, a gente pegou um governo que realmente eram frutas, era tudo de muito boa qualidade. A merenda era muito boa mesmo. O café da manhã, eles tinham a fruta, tinha um cafezinho com leite, tinha um pãozinho com manteiga. Na hora do almoço, a comida também já era de boa qualidade. Tinha abóbora, arroz, feijão. A carne não era mais essa carne tão ruim. Então, eu peguei essas fases, essa experiência que eu tenho para contar. Legal, Eunice, obrigada. Olá, Luana, bem-vinda. Bom dia, obrigada. Bom dia. A gente já iniciou, Luana, a gente fez uma breve apresentação, né, para a Nayara. A Nayara que está aqui com a gente hoje, ela é da FIAN também. E aí, se você quiser se apresentar, né, dizer seu nome, né, quem que são as crianças ou os estudantes, né, de quem você é responsável, onde você está também, de que lugar do Brasil, enfim, fique à vontade. Ok. Bom dia, primeiramente, né? Ontem foi boa noite, né? Hoje é bom dia, né? Meu nome é Luana, eu sou mãe de 2 alunos da rede pública aqui de Jacareí. O meu filho um tem 6 e o outro tem 8. E eu faço também parte do conselho de alimentação escolar aqui da cidade de Jacareí, interior de São Paulo, ao lado de São José dos Campos, tá? Para quem não tem muita noção, mas São José dos Campos a maioria conhece. Então, eu entrei nessa de alimentação porque, assim, tudo que é voltado para a escola dos meus filhos, tudo que chega link relacionado à escola dos meus meninos, eu faço questão de ler e de participar. Só que eu achei que era algo para dentro da escola só que não. Né? Eu ganhei em 2º lugar e aí é de nível municipal, né? E aí eu pensei, puxa, e agora como, né, sair dessa? Mas aí depois as pessoas falaram, não, Luana, fica, é sua cara, né? Você tem esse envolvimento mesmo com a escola, mesmo porque eu sou professora também da rede municipal aqui de Jacareí. Esse ano eu estou trabalhando com aluno especial. E assim, isso, assim, de modo geral, eu vejo a importância da alimentação para as crianças, né? Principalmente nesse período de pandemia agora, muitos estão indo para a escola para comer, tá? Essa é a minha realidade enquanto professora e até mesmo como mãe, porque aqui em casa nós temos, para honra e glória de Jesus, quem não acredita eu respeito, tá? Mas essa é a minha crença. É que eu estou numa outra reunião. É catequese, que eu já participei na quarta-feira, hoje é só um reforcinho. Mas tem aluno autista, eu tenho um aluno autista que ele tem repúdio, não sei se eu posso dizer isso, mas ele sente um certo nojo de comer certos alimentos, como, por exemplo, mamão, a melancia. Ele não gosta, sabe? E aí eu fui conversando, fui trabalhando com ele. Falei, é gostoso, você não sabe o que você tá perdendo. A cara dele assim, com a melancia assim. E falou assim, tia, ela é doce. Ele tem 5 anos. Eu falei, sim, ela é doce. As frutas são gostosas.
Aí ele se lambuzou, eu falei, pé. Aí pá, tirei a foto, aí mandei para arrumei para Luana, a mãe chorou, se emocionou, ela falou assim, Luana, como você conseguiu? Pode falar. não, desculpa, é que tá falhando um pouco o seu som, o seu áudio. Talvez se você desligar a câmera, pode ser que melhore. Tá travando um pouco, sabe? Pode ser? Tá, tá. Pronto. Acho que melhorou. Então, aí, mas assim, tá. Então, deu para vocês compreenderem mais ou menos a questão do Sim, aluno que eu estava falando? sim. Uhum. Então é isso, gente. Essa sou eu um pouquinho, né? Legal. Eu estou participando porque eu quero mesmo, né? Foi um convite, né? Uhum. Mas estou aqui como mãe mesmo, para entender e até mesmo como professora mesmo, porque agora eu faço parte do Conselho aqui alimentar da cidade de Jacareí. Eu achei que era só um link assim da escola, só que não, é de nível municipal mesmo. Obrigada, Legal, bom dia e Luana. parabéns, que eu gostei demais ontem. Ah, que bom. A gente fica feliz. Foi muito bom mesmo. Obrigada. E acho que chegou mais alguém aqui, a Sheila. Oi, Sheila, bom dia. Não sei se a Sheila está nos ouvindo. Acho que não. E a Viviane também me mandou mensagem que acho que ela está com dificuldade de conexão. Então, não sei se ela está ouvindo a gente. Mas então acho que é isso, né? Foi bom ouvir um pouco também da Sandra, a Luana, e aí a gente, só para retomar, né, a Luana que chegou depois, a Sheila e a Sheila também, hoje a gente vai falar um pouco sobre o direito humano à alimentação e nutrição adequadas, né, e como exigir esse direito na escola, tá? E aí a Sandra contou um pouco, né, sobre como que é a alimentação. Acho que a Luana contou um pouquinho também, né? Porque a ideia era a gente ouvir mesmo, assim, né? Como que é esse cardápio da escola, né? Como que é a qualidade da alimentação? O que tem sido servido? Será que isso está de acordo com as regras do PNAE, né? Será que os municípios, os estados estão cumprindo, né, com aquilo que tem que ser servido, né? Como a gente viu ontem, existe uma regulamentação, né? Então, não é qualquer alimento que pode ser servido para os estudantes, né? Oferecido na escola. Então, existem regras, né, normativas sobre isso. Ai, desculpa, Desculpa, Sandra. era para mandar só para Vanessa, mas eu tenho a impressão que a Sandra não falou. Eu acho que eu me Aquela, confundi. É verdade. A Sandra ia falar, daí depois a gente passou a palavra para a Eunice. Desculpa. É isso mesmo. Obrigada, Nayara. Sandra, pode contar para a gente como que é a alimentação aí do seu filho, por favor. Meu filho ele entrou com 8 meses, né, na creche. Aí a alimentação ela é diferenciada para as crianças de 0 a 3 e no que diz respeito à oferta de fruta, restrição de algumas ofertas, né, como açúcar. E agora ele está no infantil 1, então aqui eu também sou do conselho, né? Aqui a gente tem uma alimentação legal para as crianças, né, com oferta de carboidrato, proteína, nós temos oferta de gêneros da agricultura familiar, então, na creche maior, por exemplo, a oferta de frutas, né, e legumes, hortaliças, mas para os estudantes da educação infantil e ensino fundamental também tem, né? É diferente, menos, mas tem. E aqui no município, até dezembro agora deste ano, existe o convênio com o Estado, né? Aí muda um pouco a característica de oferta, né? Não tem tanta fruta, tanto legume, né? O que, do meu ponto de vista, é bem ruim, mas eles executam dentro daquilo que é preconizado, né? Tem umas falhas, né? Mas, de forma geral, não é ruim, não. Uma coisa que é bastante recorrente de reclamação das famílias é a baixa variabilidade de preparações, a falta de variabilidade também de legumes e frutas, mas, de forma geral, já foi muito pior,
né? Mas, né, nesses últimos, eu posso dizer, nos últimos 10 anos mesmo, né? Eu que tenho acompanhado, assim, a gente às vezes percebe que fica ruim pela dificuldade daqueles que vão produzir o alimento, falta de conhecimento. Isso nos indica algumas coisas, obviamente, né? Mas tem escola que tem a comida maravilhosa, né? Então tem escola que parece lavagem. Então vai acontecer isso, infelizmente. Obrigada, Sandra. Bom dia, Kelly. Você está nos ouvindo? Bom dia, estou sim. Bem-vinda. Obrigada. Hoje a gente vai falar um pouco sobre o direito humano à alimentação e nutrição adequadas na escola, né? O que é esse direito, como exigir esse direito dos alunos, né? E aí, se você quiser contar um pouquinho para a gente de você, né? Quem são os estudantes, né? De quem você é responsável, e também se quiser contar um pouco sobre como que é a alimentação da escola, né? Desses estudantes, como que você vê a qualidade dessa alimentação, como que costuma ser o cardápio, né? Enfim, fica à vontade para contar para a gente. Eu sou a mãe da Alice, de 1 ano e 4 meses. Ela entrou no SEI em agosto. Ela come bem, as professoras elogiam que ela come bem bastante, né? Só que eu vejo o cardápio que eles colocam todos os dias, né? É um ponto positivo que eles expõem o cardápio, né? Mas, assim, eu vejo que não tem muita variedade. Toda semana é igual, tipo, toda quarta-feira é igual, né? Um exemplo, eles fazem uma feijoadinha lá para os bebês. Mas, assim, toda semana eu vejo que é igual, né? Só essa reclamação mesmo, assim, né? Esse ponto. Obrigada, Kelly. Tem alguém que não falou que gostaria de falar? Eu não sei se a Viviane e a Sheila estão conseguindo conectar. Acho que não, né? Sheila? Não, acho que não. Bom, então, acho que a ideia agora é a gente ouvir um pouco a Nayara, né? A Nayara vai contar para a gente, então, o que é esse direito, né? A gente vai falar sobre algumas questões relacionadas a esse direito. Depois eu vou contar um pouquinho sobre o que a gente precisa observar ali na escola com relação à alimentação, para a gente ver se esse direito está sendo garantido ou não. A Sheila levantou a mão. Sheila, pode falar. Bem-vinda, Sheila. Sheila, seu microfone está desligado. Pode ser isso. Ah, ela escreveu aqui, eu não vi o áudio. Não consegui. Não conseguiu o áudio. Será que não é? Mas você está escutando a gente, né? Então deve ser o problema do seu microfone, será? Deve ser. Bom, se você não conseguir falar, Sheila, você pode ir falando com a gente aqui pelo chat mesmo, tá? Fica à vontade para escrever aqui. Vou passar, então, a palavra. Precisa permitir o áudio. Ué, será que eu preciso fazer alguma coisa aqui com relação ao seu áudio? Acho que não. Eu acho que é na hora de entrar que às vezes ele pergunta do áudio, a gente aperta no lugar errado e aí entra sem o áudio. Tá. Mas o microfone da Sheila está desligado. Acho que antes de sair, tentar entrar de novo, às vezes era tentar ela mesma apertar nesse microfonezinho embaixo, né? É onde está escrito mute. Tem um desenho de um microfone, Sheila. Se você conseguir, pode nos interromper, não tem problema, tá bom? Tá legal. Vou passar, então, a palavra para a Nayara, para a gente entender um pouquinho mais sobre o que é o direito humano à alimentação e nutrição adequadas. Tá bom. Eu vou marcar um pouco o meu tempo, porque às vezes eu falo muito. Mas, acho que hoje eu vou compartilhar uma apresentação. Wanda, daqui a pouco, se puder me liberar. Mas antes de liberar você, né? Peraí. Mas pode ser daqui a pouco, assim, eu vou compartilhar daqui a pouco. Antes de começar a falar, eu queria um pouco saber
se já ocorreu assim na cabeça de vocês em algum momento isso da alimentação como um direito humano, né? Vocês já pensaram sobre isso quando a gente, ou se pensaram agora, ou ontem, ou ultimamente, né, que tem sido mais dito. Vocês já pensaram na alimentação como um direito humano? O que vocês pensam sobre isso? Fica à vontade para falar, A gente. Sandra disse que sim, Ah, com a cabeça, mas não sei se... Assim, Nayara, né? Quando eu comecei a participar do Conselho de Alimentação Escolar, a gente vai lendo coisas, né? E a gente vai entendendo qual é a função da alimentação escolar dentro da garantia desse direito, né? Enquanto estratégia, por exemplo, para a superação da fome. Então, sim, a alimentação, ela é um direito que deve ser, né, garantido, e eu acho que a gente vive num contexto que tem mostrado muitas coisas sobre como esse direito tem sido violado e desconsiderado mesmo, né? Principalmente por aqueles que devem fazer essa observação. E da população também que desconhece isso enquanto um direito dela. Então, sim. Obrigada, Sandra. Eunice quer falar? Eu vou seguindo, se alguém quiser falar, levanta a mão ou vai falando. Acho que Sandra já trouxe pontos muito fundamentais, né, para isso que eu faço sempre essa pergunta, porque eu sou nutricionista e eu fiquei muito... Quando a primeira vez que eu olhei para a alimentação como um direito humano, mudou tudo, assim, imagina, eu já estudava alimentação há um tempão, eu falava sobre fome, eu estudava sobre isso, mas eu acho que a dimensão do direito humano traz algumas questões a mais, que acho que Sandra já trouxe um tanto aqui, né? Mas só da parte mais formal mesmo dos direitos humanos, os direitos humanos, apesar de tudo que a gente tem ouvido nos últimos anos, eles são um pacto que os países fizeram, né? Assim, é um pacto civilizatório, assim, ó, depois da Segunda Guerra, depois de todas as atrocidades que aconteciam, por exemplo, na Alemanha, e ninguém sabia, né? Aí os países se juntaram e falaram, gente, tem algumas coisas que a gente precisa combinar que é direito. Algumas coisas todo mundo tem direito só por ter nascido humano. E aí então, eles escreveram vários pactos, várias declarações, e os países se comprometeram a, na medida das suas possibilidades, realizarem esses direitos para todas as pessoas, né? Então, no direito humano à alimentação adequada, ele pode ser entendido, por exemplo, como implícito na Declaração dos Direitos Humanos, porque ela já, que é a primeira Declaração de Direitos Humanos, né? Ela já prevê uma vida digna para todas as pessoas, e a gente entende que uma vida digna pressupõe uma alimentação adequada e saudável, mas depois ela é nomeada em outros pactos, principalmente no Pacto Internacional de Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, que são esses direitos que às vezes a gente fala um pouco menos, né? Quando fala de direitos humanos, a gente pensa sempre na coisa do preso político, né? em questões que são os direitos civis, que são importantes na mesma proporção, mas eles têm mais a ver com a não ação do Estado, né? Enquanto que esses outros direitos sociais, eles precisam que o Estado, que é o portador de obrigações, que a gente diz, que, como a Sandra disse, é quem é responsável por fazer esse direito ser realizado, eles precisam agir. Então, no caso do direito humano à alimentação adequada, por exemplo, a gente não necessariamente, no fim, se tudo der errado, o Estado precisa garantir o alimento, mas a ideia é que ele produza condições para que as pessoas, por conta própria,
possam realizar, ter acesso ao direito. Então, no caso das cidades onde a gente está, o que precisa para ter uma alimentação adequada é renda, né? Então, precisa ter política de trabalho, de emprego, de renda para as pessoas acessarem. Precisa ter alimento adequado e saudável onde as pessoas estão, não pode ser difícil comprar uma fruta e uma hortaliça. Então, isso também tem a ver com a política de abastecimento e tudo isso. Mas, enquanto direito humano mesmo, tem uma outra coisa importante que define os direitos humanos como humanos são os princípios, né, de direitos humanos. Eu vou passar por eles aqui bem rapidinho, gente. Uai. Foi. Esses são os princípios, né? Alguns princípios de direitos humanos. Então, a primeira coisa é aquilo que eu disse, que todas as pessoas do mundo têm esses direitos só porque elas são pessoas. Não precisa fazer nada para ter direito à alimentação adequada, não precisa, só precisa, assim, para ter o direito, né? A outra coisa, um outro princípio é a indivisibilidade. Então, a gente não pode, ao satisfazer um direito, a gente usar como justificativa a não realização do outro. Então, a gente normaliza muito isso de assim, não, mas se eu pagar aluguel, não vai sobrar dinheiro suficiente para ter uma alimentação adequada e saudável. Eu vou deixar de fazer uma refeição porque eu preciso pagar a condução para chegar em casa. Então, eles são indivisíveis, né? Quando eu abro mão de um para realizar o outro, eu estou violando vários ao mesmo tempo, né? Então, não pode assim, mas já tem direito à educação, ainda quer direito à alimentação? Sim, porque eles são indivisíveis. E eles são também interdependentes e interrelacionados, o que significa que a realização de um requer a garantia do outro. A gente não tem direito à educação, ele não pode ser realizado se o direito à alimentação, o direito à educação não vai ser realizado se o direito à alimentação não for realizado, né? Se a criança, e acho que isso todas vocês já trouxeram um pouco, se a criança não se alimenta bem, ela vai ter mais dificuldade de aprender, do mesmo jeito que não vai ter direito à saúde sem direito à alimentação. Então, eles são todos interrelacionados e interdependentes. A outra coisa é que eles são, um outro princípio é que eles são inalienáveis, então eles não podem ser retirados ou cedidos. Então, se o direito à alimentação escolar é um direito humano, não existe dentro da lógica de direitos humanos, você suspender esse direito porque não tem recurso para todo mundo, né? Ou isso, você não tira esse direito das pessoas, elas continuam tendo esse direito. Então, aí é uma discussão de se o Estado está violando ou não esse direito, mas a questão é que ele não pode ser tirado, ele não pode ser trocado também, substituído, né? Não, aí eu vou trocar o meu direito, vou trocar a minha alimentação, ou sei lá, o meu direito às férias eu vou trocar por dinheiro, ou o meu direito, que não é exatamente uma coisa que não é dos direitos humanos, mas assim, vou trocar o meu direito à alimentação por um voto, né? Ou voto pelo direito à alimentação. Isso a gente não pode, isso é inalienável, esse direito ele é da pessoa, não pode ser cedido nem trocado. E aí, por fim, que é onde acho que a gente queria chegar, né, é um princípio ou uma característica dos direitos humanos que é a exigibilidade. Então, um direito ele só existe se ele pode ser exigido. Um direito que não é exigido, ele é uma palavra morta, né? Então, é parte dos direitos humanos que as pessoas, que o Estado, que como eu tinha dito, né, eu acho que não falei isso tão explicitamente, mas todas as pessoas são titulares de direitos, no sentido de que elas têm esse direito. E o Estado, no final, é quem é responsável por garantir as condições para a realização desse direito. Então, a gente chama ele de portador de obrigações de garantir esse direito. Então, é parte da obrigação do Estado ter abertura para as pessoas exigirem esse direito. Então, os conselhos de alimentação escolar, por exemplo, que vocês já mencionaram, é um instrumento para exigir o direito, é obrigação do Estado ter esses espaços onde as pessoas podem garantir o direito. Para além disso, a alimentação ela deve ser guiada também como princípios de direitos humanos, né? Pela participação ativa e informada, aqui eu coloquei dos estudantes, mas também dos responsáveis. Então, e aí, de novo, cai um bom exemplo,
o Conselho de Alimentação Escolar, mas não necessariamente a gente precisa ter o conselho, os pais podem, os responsáveis, as mães, podem participar ativamente, no caso da escola, mas no caso do direito humano à alimentação adequada em geral, a equidade, né, reconhecer as diferenças para atender a necessidades. Então, cada grupo vai ter uma necessidade diferente. Uma criança com uma intolerância à lactose tem uma necessidade diferente de uma criança celíaca, por exemplo, ou de de um trabalhador braçal tem uma necessidade diferente de um trabalhador que fica sentado, né? A não discriminação, que é um princípio também básico, que acho que nem precisa da gente dizer muito, então todo mundo tem o direito igual, não pode diferenciar uma pessoa do outro. A responsabilização dos atores envolvidos, né? No caso aqui a gente está falando do PNAE, e a Vanessa vai falar mais do PNAE especificamente, mas eu trouxe exemplo do PNAE só para ficar mais fácil da gente visualizar. Os atores envolvidos na execução do PNAE, que são... tem a escola, tem os gestores da educação da Secretaria de Saúde, eles têm que ser responsabilizados, é a responsabilidade deles, não existe isso de eu não tenho o que fazer, né? A responsabilidade desses atores é executar, realizar o direito à alimentação. E, por fim, o princípio da legalidade, que é que essa realização do direito, ela precisa acompanhar normas jurídicas, né? Não é assim da cabeça da pessoa, tem toda uma legislação. Última coisa agora, de verdade, antes de parar, é que a gente olha para o direito humano à alimentação como um produto, né, de um sistema alimentar. Então, quais são as condições, desde qual tipo de semente que a gente vai usar, qual tipo de produto que a gente vai plantar na terra, em qual pedaço de terra, quem que vai fazer isso, o que isso vai gerar, né? Tudo isso é o que faz, no final, a gente ter o direito realizado ou não. Então, se a gente só produz soja e a gente não come soja, então esse sistema alimentar ele não está voltado para a realização do direito à alimentação, né? Então, é um modelo sustentável, justo, tanto para quem produz o alimento, como para quem consome, quanto para o meio ambiente, que a gente tem hoje, essa forma de produzir alimento, ela está causando, tanto, estou dando o exemplo da soja, mas tem também, né, a criação de gado em grandes pedaços da Amazônia, do Cerrado, que também estão afetando o meio ambiente. Então, tudo isso é parte desse sistema alimentar e tudo isso influencia na garantia da realização desse direito agora, do nosso direito, mas também das futuras gerações, porque o planeta é um só, né? Se a gente desmatar tudo, daqui a uns anos vai ficar muito difícil produzir alimento, a gente já está vendo isso acontecer. E aí, o direito humano à alimentação, ele pressupõe, então, uma disponibilidade, então esse alimento ele tem que estar disponível para as pessoas, ele tem que estar se você for perto da sua casa, tem que estar fácil ter alimento saudável, tem que ter verdurão, verdurão é coisa de goiano, como sacolão, né, que vocês chamam, mas uma lojinha de hortifruti, ou feira, ou mais possibilidade, uma variabilidade maior de alimentos, né? Isso a gente pensar nos supermercados, mas acho que também já foi trazido um pouco da variação dos alimentos da alimentação escolar, como vocês trazem. Também o acesso, então a pessoa precisa além do alimento estar disponível, ela precisa dar conta de comprar, né? Se ela estiver na cidade, ela precisa ter recurso para comprar, ou se ela está, ou no caso de povos e comunidades tradicionais, ela precisa ter o acesso à terra para produzir esse alimento. E os alimentos têm que ser adequados e saudáveis, né? Quando a gente fala adequado, a gente está falando de nutrientes, a gente está falando de saúde, a gente está falando de idade das pessoas, então tem que ser adequado a cada etapa da idade, a cada necessidade de um momento que a pessoa está vivendo, mas tem que ser também adequado à cultura local, né? Então, a gente, um pouco da alimentação diz um pouco sobre quem a gente é, né? Então, essa alimentação culturalmente adequada, ela é muito importante, simbolicamente, também para a nossa saúde. E permanente, não pode ter comida hoje e ter medo de não ter comida amanhã, de forma estável e permanente, né? Então, não ter medo de faltar comida é direito humano, ou não ter medo de ter que diminuir, de ter que diminuir a quantidade em algum momento. Então, gente, estava tão ajeitadinho, mas
está embaixo, mas a questão é que a nutrição precisa ser adequada e promover saúde, não promover doença, que eu imagino que foi o que vocês conversaram ontem com a Dani, sobre alimentação ultraprocessada, que ao invés de produzir saúde, bem-estar, produz doença, obesidade e outras coisas mais. Então, era um pouco isso do geral sobre o direito humano à alimentação que eu queria dizer, e aí, Vanessa vai um pouco trazer isso para a coisa da alimentação escolar. Só uma coisa que eu me esqueci, rapidinho, que então, quando a gente fala de toda essa cadeia, né, que faz o alimento chegar na escola, na mesa da gente, e no caso do PNAE, faz esse alimento chegar na escola, por isso que é tão importante a gente falar, isso está relacionado com onde que a gente está acessando esse alimento, né? Então, estou falando isso porque isso faz sentido para a compra da agricultura familiar, por exemplo. Quando a gente compra alimento da agricultura familiar, a gente está trazendo um alimento que ele é mais fresco, porque ele foi produzido mais pertinho, culturalmente ele tende a ser mais próximo do que a gente come no local, e a gente produz ali uma economia que mantém essa agricultura funcionando. Então, só para dar um exemplo do PNAE, sobre isso que eu estou falando, do que está envolvido na alimentação saudável que chega na escola, mas a Vanessa vai falar um pouco mais sobre essa parte. Não sei se alguém tem alguma dúvida ou quer falar alguma coisa, fiquem super à vontade. Deu para entender? Eu falei demais? Foi ótimo, Nayara. Fiquem à vontade, gente, se tiverem alguma pergunta, algum comentário, né, sobre isso, tudo isso que foi falado. Não? Eu vou falar um pouquinho agora, então, sobre, a partir disso que a Nayara trouxe, né, sobre os elementos, né, o que a gente, então, tem que observar na escola, na alimentação escolar, para ver se, de fato, esse direito está sendo realizado, né, então, tem alguns pontinhos ali que a gente precisa observar, né. Eu vou apresentar aqui também, rapidamente, só para a gente visualizar quais são esses pontos que a gente precisa observar. Se alguém falar aqui no chat, às vezes pode ser que eu não veja, tá? E vocês podem me interromper, tá? Espera aí que eu tô tentando aumentar. Aí, acho que agora vai. Bom, então, o que a gente precisa observar para verificar se o DANA, né? Esse direito que a gente chama de DANA, que é o Direito Humano à Alimentação e Nutrição Adequadas, está sendo realizado. Opa, peraí. Peraí que eu estou tentando... agora sim. Então, primeiro, né, a gente precisa ver se a alimentação escolar está respeitando a cultura, as tradições e o hábito alimentar local, né? Então, não adianta a gente colocar, né, o nutricionista colocar no cardápio um alimento que não é do hábito local, né? Ou colocar um alimento, de repente, ali no café da manhã, que não faz parte da cultura, das tradições, né? Não é característico do café da manhã, né? Então, é preciso observar isso, né? Porque senão o estudante não vai querer comer, né? Assim, então, não vai ter adesão, não vai se alimentar, né? Então, é preciso respeitar esse hábito alimentar local, a cultura, as tradições, e isso também, especialmente com relação às comunidades indígenas, né? Comunidades tradicionais, porque eles muitas vezes têm um hábito diferente, né? Uma cultura diferente, modos de consumir diferente, né? Não às vezes o nutricionista ele coloca um alimento diferente lá no cardápio da escola, né, indígena, mas aquele alimento não é daquela forma que ele é consumido, né? Então é preciso observar isso também, né? O modo de consumir, e se aquele alimento é da cultura, né? Assim, é do hábito daquele estudante. Então é muito importante observar isso. E aí vocês que são do CAI, do Conselho de Alimentação Escolar, que estão aqui, né? É importante se no município, né, ou no estado tiver atendimento de estudantes indígenas, quilombolas, de povos e comunidades tradicionais, é importante observar se a alimentação está respeitando o hábito, as tradições desses estudantes. O segundo ponto diz respeito às necessidades nutricionais, né? Então, cada estudante, né? Então, um estudante de 2 anos,
ele tem necessidades nutricionais diferentes de um estudante de 10 anos, né? Então, o cardápio, ele é planejado conforme as necessidades nutricionais de cada um, né? Então, conforme a faixa etária, o tempo que esse aluno fica na escola, né? Então, se o aluno fica meio período, o cardápio tem que atender as necessidades para aquele período, né? Se são 2 refeições, então essas 2 refeições têm que atender às necessidades de nutrientes desse estudante, com relação a, por exemplo, cálcio, ferro, proteína, né? Carboidrato. Então, a gente tem necessidades específicas com relação a esses nutrientes, né? Isso precisa ser cumprido. Inclusive, a regulamentação do PNAE, ela coloca qual é a necessidade, né, que precisa ser ali atingida com relação a esses nutrientes. E é importante observar também quando os estudantes têm estado de saúde, né? Então, às vezes tem alguma doença, alguma necessidade alimentar especial, e aí a gente já vem aqui para o terceiro ponto, né? Então, às vezes, a gente tem estudantes, por exemplo, que têm diabetes, né? Ou que tem alergia ao glúten, né? Os celíacos, intolerância à lactose. Então, tem diversos casos de necessidades alimentares especiais, né? Às vezes o estudante tem alguma restrição alimentar. Então, é importante observar isso e planejar um cardápio, ofertar uma alimentação que seja condizente com essa necessidade alimentar especial. E esse é um ponto muito importante, porque muitas vezes é muito comum a gente ver os pais, as mães enviando alimento de casa para esse aluno, né? Então, eles têm receio de que a escola não vá ofertar o alimento adequado para o filho, para a filha, né? E aí eles acabam enviando o alimento de casa. Por exemplo, um leite sem lactose, né? Para o aluno que não pode, que tem intolerância à lactose. Mas é direito desse aluno receber esse alimento adequado à sua necessidade especial lá na escola, né? Então, a alimentação escolar, ela tem que ofertar, ela tem que fornecer uma refeição adequada a essa necessidade alimentar especial. Isso é um direito, tá? E aí existe um fluxo, né, de um protocolo que tem que ser seguido para que essa informação chegue até o nutricionista, para que o nutricionista possa elaborar esse cardápio especial para esse aluno, tá? E aí o quarto ponto, ele diz respeito à utilização de alimentos in natura ou minimamente processados, né? Então, como a gente viu ontem, né, a base da alimentação ela tem que ser composta, né, por alimentos in natura ou minimamente processados, que são aqueles que vêm da natureza, né, de plantas, de animais. Então, as frutas, as hortaliças, as carnes, né, ovos, leite, enfim. Então, todos esses alimentos, o arroz e o feijão, que são minimamente processados, né, eles são tiradas aquelas sujidades, eles são empacotados, embalados, às vezes o arroz, né, polido. Então, esse processo mínimo, né, caracteriza esses alimentos como minimamente processados. E eles são a base, ou devem ser a base da nossa alimentação, né? E assim também na escola, como a gente viu ontem. O quinto ponto que a gente precisa observar é se a alimentação da escola está cumprindo com aquela oferta mínima de frutas e hortaliças por semana que a legislação do PNAE estabelece, né? Como a gente viu ontem. Então, se o estudante fica período parcial na escola, a gente tem que ofertar fruta pelo menos 2 dias na semana. Se ele fica em período integral, pelo menos 4 dias na semana. E assim também tem uma regra para as hortaliças, né? Então, se ele fica em período parcial, pelo menos 3 dias na semana. Se é em período integral, todo dia tem que ter hortaliça no cardápio, né? Então, existem essas regrinhas e a gente precisa observar se isso está sendo cumprido. E da mesma forma com relação aos produtos ultraprocessados e doces, né? Como a gente viu ontem. Então, a resolução 6, que é aquela que foi publicada ano passado, né, que a gente disse ontem, que trouxe diversas mudanças importantes, né, com relação à oferta de alimentos, ela coloca essa restrição à oferta dos produtos ultraprocessados, né, como a gente viu ontem, que são aqueles produtos formulados pela indústria, né, que tem adição de substâncias, por exemplo, aditivos, substâncias para dar sabor, para dar cheiro, né, aroma, para deixar esses produtos hiper palatáveis, né, ou muito saborosos, né, que faz a gente consumir mais e que causam danos à saúde, né, quando a gente consome demais.
Então, esses produtos eles precisam ser evitados, né? A regulamentação do PNAE coloca essa restrição. E aí a gente precisa ver se o cardápio escolar, se a alimentação da escola está cumprindo com essa restrição. Assim também sobre a oferta de doces, né? Então, agora existe um limite, né, com relação à oferta de doces. Então, como a gente viu ontem, né? Os doces, eles só podem ser ofertados no máximo uma vez por mês, né? Será que a escola está cumprindo com essa regra, né? E no caso das creches, quem tem estudante aqui, né, que estuda em creche, né, de 1 a 3 anos, até 3 anos de idade, não pode ser ofertado nenhum produto ultraprocessado. E também não pode ser ofertado doce e nem nada que contenha açúcar, né? Então, a gente precisa observar se a alimentação escolar está cumprindo com essas regras, né? Aí, o 6º ponto diz respeito à diversificação, né? Então, e aí vocês falaram muito aqui sobre a questão da monotonia do cardápio, né? Então, muitas vezes a alimentação ela não tem variedade de alimentos, né? E isso também é uma questão trazida agora pela regulamentação nova da alimentação escolar, porque ela estabelece uma variedade mínima de alimentos in natura ou minimamente processados que precisam estar nesse cardápio, né? Então, ela vem propor, estabelecer essa variedade do cardápio, né? Porque a gente vê muitas vezes o cardápio monótono, como vocês estavam dizendo, né? Então, biscoito todo dia no café da manhã, né? Ó, aquele leite com achocolatado todo dia no café da manhã, não tem variedade muitas vezes do tipo de carne que é servida no almoço, né? Então, às vezes a gente vê, por exemplo, frango 2 dias seguidos, né? Macarrão, às vezes 3 vezes na semana. Então, é preciso diversificar e variar essa alimentação. E é importante também que ela esteja livre de contaminantes, né? Então, e aí quando a gente fala de contaminação, não é só com relação a bactérias, vírus, né? Micro-organismos, a gente está falando também de veneno, né? De agrotóxico, porque o agrotóxico ele contamina, né, o alimento e ele é prejudicial. Inclusive pode causar intoxicação, né? Então é importante que a escola, né, que a alimentação escolar dê prioridade aos alimentos orgânicos de produção agroecológica, livre desses contaminantes, inclusive de agrotóxicos. E o 7º ponto, ele diz respeito aos alimentos produzidos pela agricultura familiar, né, que são produzidos em âmbito local. Então, é necessário que o município dê preferência para comprar alimentos ali do município mesmo, né, ou ali da região, né, para ser adquirido em âmbito local, e não comprar de outro estado ou de outro lugar do Brasil, que venha de longe, né? É importante dar preferência para a produção de alimentos local, né? Isso é importante para incentivar, né, a economia local, o desenvolvimento local, gerar renda para aqueles pequenos produtores, né, e agricultoras ali do local, do município, da região. Isso é fundamental. E além de respeitar o hábito alimentar também, né, porque o que é produzido ali no município, né, está relacionado com a vocação agrícola ali da região, que está relacionada ao hábito local, né, à cultura alimentar local também, né? Então, isso é bastante importante. E dá preferência também aos alimentos que são produzidos na época, né? Então, atendendo a questão da sazonalidade. Então, qual que é a fruta da época, qual que é a verdura, os legumes da época para inserir no cardápio. E é importante também dizer, como a gente comentou ontem, né, que existe uma prioridade de compra de alimentos para os povos indígenas, para os povos e comunidades tradicionais, né, assentamentos da reforma agrária. Então, e isso também é importante, quem é do CAI, que está aqui, né, observar se isso está sendo cumprido, né, na aquisição de alimentos. O 8º ponto, ele diz respeito à questão da discriminação, que a Nayara já comentou, né? Então, lembre que ela falou sobre o princípio da não discriminação, né? Então, a alimentação escolar, ela tem que ser ofertada para todo e toda estudante, sem qualquer tipo de discriminação, né? Então, é um direito e não pode haver nenhum tipo de discriminação com relação à oferta, né? O fornecimento da alimentação. E aí um ponto também importante diz respeito à água, né? Então, é necessário que os estudantes, né, que a preparação das refeições, quando a gente vai lavar os alimentos, preparar, manipular, né, é importante que
exista o acesso à água limpa, né, para a preparação dessas refeições, e também a água que os estudantes vão consumir ali na escola, né? Então, será que essa água é limpa? Será que está havendo higienização da caixa d'água, né, com aquela frequência que tem que ser feita, né? Como está isso? Acho que isso é importante também vocês observarem, perguntarem lá para a escola como que é feito isso, né? O CAI também verificar como que está sendo feita essa limpeza de caixa d'água, de onde vem a água, qual é a qualidade dessa água, isso também é importante. E acho que eu não estou conseguindo. Agora foi. E é importante ver também se existe um ambiente adequado para a realização dessas refeições, né? Muitas vezes, quando a gente vai na escola, tem lugares que não tem um ambiente, um refeitório, não tem mesa, não tem cadeira para sentar e fazer a refeição, né? E os estudantes acabam fazendo no chão, muitas vezes, né? Eu já visitei algumas escolas e já vi isso bastante vezes até, sabe? Não existe um local para realizar a refeição, né? E isso é importante, né? Que seja um local arejado, limpo, confortável, né? Que é importante dar valor a esse momento da refeição, né? E aí um outro ponto importante também é sobre a estrutura das cozinhas escolares e da escola para poder receber esses alimentos, armazenar esses alimentos. Será que a escola tem um estoque adequado, um espaço adequado para armazenar os alimentos? Ou os alimentos ficam no chão, né? Ficam em local aberto, em que podem entrar insetos, pragas, né? Como que é a estrutura para preparar esses alimentos? Né? A cozinha está adequada? Existe uma estrutura adequada para isso? Existe equipamento de refrigeração? Existe equipamento para congelamento de alimentos? Existem utensílios necessários para preparar as refeições? Como que está a estrutura da cozinha e da escola para poder preparar essas refeições e distribuí-las? Então, isso também é importante observar. E o cardápio, alguém falou aqui no início sobre a questão da disponibilidade do cardápio, né? Se ele estava visível, né? Se vocês tinham acesso a esse cardápio. Isso é muito importante. O cardápio ele tem que estar visível, né? Disponível para quem quiser ver, né? Então, você que é mãe, né? Ou avó, enfim, é responsável por algum estudante, você quando vai à escola, o cardápio tem que estar lá, né? Colocado lá no mural, na parede, enfim, para quem quiser ver, né? E para os próprios estudantes também. O que vai ter hoje aqui no café da manhã? O que vai ter hoje no almoço, né? Então é importante que esse cardápio esteja disponível para quem quiser conhecer, inclusive para ver se aquilo que está no cardápio está sendo mesmo praticado, né? Porque muitas vezes a gente chega lá na escola e o cardápio diz que vai ter arroz, feijão, carne e abóbora. E aí, na verdade, aquele dia não teve a abóbora, né? Então, por que não teve essa abóbora, né? Por que ela não foi entregue? Ou por que esse alimento foi substituído, né? Então, é importante ter acesso a esse cardápio para ver se ele está sendo mesmo cumprido, né? Esse cardápio que foi planejado lá pela nutricionista do PENAI. E é importante a gente ver também se, no caso, né, das creches, quando tem berçário, e as mães que estão ainda amamentando seus filhos, suas filhas, se a escola tem uma estrutura, né, e condições adequadas para ofertar o leite materno. Então, eu não sei se é o caso de vocês aqui, mas, de repente, vocês conhecem alguma mãe, né, que está amamentando ou que quer continuar fornecendo o seu leite para o seu filho, para sua filha. Será que a escola, a creche, tem uma estrutura adequada para isso, né? E não só para o momento da amamentação, caso essa mãe queira amamentar na escola, mas estrutura para receber o leite materno que foi ordenhado, né? Então, a mãe, às vezes, ela entrega o leite na escola e esse leite, ele precisa ser armazenado de forma correta, né? Para depois ser oferecido ali para o aluno, para a aluna. Então, é preciso que a escola tenha uma estrutura adequada para isso, para garantir a continuidade da oferta do leite materno, para aquelas mães que querem continuar fornecendo leite para o seu filho, para sua filha. E aí, o último ponto, ele diz respeito ao fornecimento das refeições, né? Então, assim, lembra que a Nayara falou, e a gente falou ontem também a questão da universalidade, né? A universalidade é um princípio, né, do direito humano à alimentação e nutrição adequadas, e é um princípio também que é uma diretriz do PENAI, né, que está lá na lei do PENAI.
Então, esse fornecimento de refeições é para todo e toda estudante, né? Desde o berçário até o ensino médio, ensino de jovens e adultos, né? Então, todos os estudantes da educação básica, né? Ou seja, qualquer município, qualquer local do Brasil, tem direito a receber essas refeições adequadas, né? E durante todo o período letivo. Então, não pode faltar alimentação em nenhum dia, né? Então, todo dia que tiver aula, tem que ter alimentação, tá? De forma regular e permanente. E isso diz respeito também ao período de suspensão das aulas presenciais, né? Então, como a gente viu e ainda está vendo, né, por conta da pandemia, não é porque não está tendo aula presencial na escola que o estudante não tem direito de receber alimentação, né? Então, seja por meio de uma refeição mesmo, que alguns locais acabaram entregando uma refeição, né? Ou seja, pela distribuição de kits ou cestas de alimentos. Então, esse alimento ele tem que chegar até o estudante, né? E tem que ser adequada, né? Não é porque não é na escola que pode entregar qualquer alimento ali na cesta, né? Não, tem que ser adequada e tem que seguir as regras ali do PNAE, como a gente viu ontem, tá? E todos esses elementos aqui do direito humano à alimentação e nutrição adequados. Então, não é qualquer alimento que pode ser entregue. Então, eram esses os pontos que eu queria trazer para a gente ver, né, e observar sempre que a gente for à escola, ou né, o pessoal do CAI também, toda a comunidade escolar, né, é preciso a gente observar todos esses pontos para ver se o direito está sendo de fato realizado e garantido, tá? Aí eu não sei se vocês querem comentar, né, se vocês têm dúvidas, se vocês já observavam esses pontos lá na alimentação da escola, se tem alguma novidade para vocês, algo que, né, enfim, fiquem à vontade para comentar e perguntar. A Sheila levantou a mão. A Sheila vai falar. Sheila, será que agora você consegue falar? Habilitar o microfone? Oi, consigo agora. Ah, legal. Tá bom, pode falar. Cadê? Lavou o nariz, filho? Que legal. Tá. Para vocês conseguirem me ver. Estamos aqui. Oi, tudo bem, gente? Prazer, sou Sheila, tenho 2 nenéns, o Romeu tem quase 3 anos e está no 6, você quer aparecer? Esse daqui. Ele está no 6 e ele entrou com 1 aninho. Vocês estão me ouvindo? Então, né? E ele entrou com 1 aninho e logo quando eu entrei com ele, eu vi que ele no cardápio tinha suco todos os dias. É um SEI muito bom, eu gostei muito deles, eles aceitaram o meu leite materno, né? Achei bem legal. Só que tem umas coisas que é na questão da alimentação que a gente não concorda muito. E aí, com o suco, a gente conseguiu resolver, né? Elas começaram a dar frutas, né? E aí elas mudaram um pouco a questão do suco. Mas como que tudo que você falou, como que eu vou ver se está sendo seguido o cardápio? Eu já fotografo o cardápio toda semana para ver o que ele está comendo, para eu já ter, né, em casa, para variar também a alimentação dele em casa. E como que eu faço para entrar na ceia? Eu confio muito nelas, elas são muito boas, mas como que eu faço para saber se elas estão dando mesmo? O que elas colocam muito, que eu não acho legal, elas colocam no cardápio agora, isso é novo, suco ou fruta. Em vez de falar se é suco ou fruta, sabe? Eu acho que não é legal também isso. O que você acha? Como que eu faço para... Não é inspecionar, mas sei lá, sabe? Como que eu faço para saber? Eu acho que a gente pode ir respondendo e falando, né, com quem está fazendo pergunta, e daí a gente passa para a próxima depois, para não perder, tudo bem? Aí depois eu passo a palavra para a Eunice, para a Sandra.
Então, Sheila, isso é muito importante, né? Assim, então, porque muitas vezes a gente tem acesso ao cardápio, seja pelo site ali da escola ou da prefeitura, né, e tal, mas a gente não sabe o que de fato está sendo servido ali na escola, se esse cardápio está sendo mesmo cumprido, né? Então é importante, eu não sei se você tem acesso ali, né, à creche, se você consegue estar lá quando vai levar, buscar o filho, né? Porque esse momento de estar ali presente é importante, né? Porque você consegue perguntar para quem está lá na escola, né, para a diretoria, ou para o professor, professora, ou para os profissionais que estão lá, sobre o que foi ofertado naquele dia, né? Essa é uma forma de você acompanhar. Muitas vezes vem também na agenda ali do aluno, né, da aluna, o que foi ofertado, né? E aí eles colocam qual foi o alimento, a quantidade que foi consumida, se foi consumido ou não, se o aluno aceitou ou não. Também é uma forma de você acompanhar. Porque nesse caso o aluno é pequenininho, né? Não tem como perguntar para ele, né? Mas quando o aluno já é maior, né? Então, pré-escola, ensino fundamental, ensino médio, a gente pode perguntar: o que foi ofertado, o que foi oferecido hoje, o que você comeu, né? Mas quando é pequenininho, assim, da creche, é importante ter esse acompanhamento mais de perto lá no dia a dia mesmo, sabe? E perguntar para a diretoria, ir lá acompanhar, se possível, tá? Mas isso é muito importante, porque é isso, né? Não adianta a gente ter um cardápio lindo, maravilhoso, e quando a gente vai ver lá na escola não é aquilo que está sendo fornecido, né? Eu não sei se respondi tudo. Eu acho que você fez mais alguma pergunta que agora eu não me lembro. Ah, sobre o suco, né? Eu acho que foi isso, sobre a questão da oferta de suco. Ah, tá. Eles colocam no cardápio fruta ou suco, né? Isso, Isso também é importante, né? Então, uma coisa que a gente comentou ontem é que o cardápio, ele precisa ter as informações muito claras para a gente, né? Então, eu preciso olhar o cardápio e saber mais ou menos os principais alimentos que estão sendo ofertados ali. Então, por exemplo, tem lá sopa. Mas que sopa que é essa? É uma sopa de feijão? É uma sopa de carne com legumes? É uma sopa que vai macarrão? Né? Então, essas informações, elas precisam estar claras no cardápio. E a regulamentação nova do PNAE, ela diz isso, que o nutricionista precisa colocar lá quais são os principais alimentos, os principais ingredientes daquela preparação. No caso do suco da fruta, seria interessante que tivesse ainda qual é a fruta, por exemplo, né? Não escrito só fruta, mas qual que é a fruta? Uma banana, uma mexerica, uma laranja, né? O suco, e aí é muito diferente ofertar suco e fruta, né? No caso da creche, o ideal é que seja ofertada a fruta, né? E por vários motivos, né? Então, por exemplo, quando a gente oferta fruta, a gente estimula a mastigação, né? A gente oferta uma maior quantidade de fibras, que são nutrientes bastante importantes ali para o funcionamento do organismo, do intestino, né? Tem diversos benefícios. E tem também uma questão relacionada até com a obesidade infantil, né? Porque hoje, quando a gente vê, por exemplo, um suco de, sei lá, de laranja, para ofertar um suco de laranja, a gente precisa colocar várias laranjas ali para render um copo de suco, né? Então é muito diferente eu tomar um suco de laranja do que eu consumir uma laranja só, né? E isso é bastante importante, sabe? E tem um outro ponto também com relação ao suco, que é a adição de açúcar. Né? E como a gente viu ontem, as creches, né, estudantes até 3 anos, a gente não pode mais ofertar açúcar, adicionar açúcar nas preparações, nas bebidas, né? E muitas vezes esses sucos vêm acompanhados de açúcar, né? De adição de açúcar. Então é importante observar isso, tá? E o ideal é sempre ofertar mais fruta mesmo, né? A fruta ali in natura. Fala isso, inclusive é para a mãe, né? Eu respondi tudo, Sheila? Não sei se... Respondeu, muito obrigada. Eu também na sopa eu sempre vejo assim diversos legumes. Uhum. Então, você falou que elas têm que especificar mais. Isso. E aí, se não tiver lá no cardápio direitinho, é importante você levar isso para a escola, sabe? Ah, mas por que não está dizendo aqui o que tem na sopa, né? Eu preciso saber, porque muitas vezes você quer ofertar, vamos supor que no almoço tiveram, sei lá, cenoura e couve, e aí à noite na sua casa você quer ofertar verduras diferentes para o seu filho, você não quer ofertar aquilo que foi feito na escola, né? Então é importante você saber o que foi ofertado, né? Para você fazer para diversificar. Né? É isso mesmo. E é importante ter essa conversa com o pessoal da escola, com a diretora, a professora, quem tiver ali o profissional disponível para te responder.
Ah, tá bom. Obrigada. Nada. A Sandra levantou a mão. Eu acho que tem gente na minha frente, não tem? Acho que a Eunice tinha habilitado o microfone, né? Ah, sim. Eunice. Eunice? Eu não sei se você está falando, seu microfone está desabilitado. Eu ia ver assim, acabei de falar. Agora a gente está te escutando. Ah, tá bom. Então, deixa eu te falar. Eu quero voltar ao que foi dito anteriormente e perguntar. Foi dito a respeito da oferta de alimentos para as crianças com alguma dificuldade, né? Como intolerância a algum determinado alimento, quanto me fugiu, doença celíaca. E aí eu queria perguntar o seguinte: não sei se vocês têm conhecimento ou se na vivência de vocês já conseguiram ver algum local que tenham esse tipo que oferta esse tipo de alimento em locais diferentes. Porque eu estava pensando, quando a colega disse, a respeito da contaminação cruzada, né? Então, eu acho que é até complicado você, num espaço tão pequeno como são os espaços das cozinhas, você ter esse diferencial. Então, gostaria de perguntar como que é feito esse processo. Então, é isso, né? A estrutura da cozinha, ela tem que estar adequada para essa manipulação e esse preparo das refeições, né? A gente sabe que muitas vezes a cozinha é muito pequenininha, é um espaço muito apertado, é difícil ter essa divisão para que não haja essa contaminação cruzada, como você diz, né? Não sei se todo mundo sabe, mas essa contaminação cruzada seria, por exemplo, eu manipular uma carne crua, né? E aí eu vou preparar uma salada aqui do lado dessa carne, né? A salada ela não vai passar por cozimento, ela já vai ser, a gente vai lavar, higienizar ali a verdura e já vai estar pronta ali para o estudante consumir. A carne ela tá crua, né? E aí ela pode contaminar essa salada que já está pronta ali para ser consumida. Então é importante que exista uma separação física ali para que não haja essa contaminação da carne com essa verdura que já está pronta para ser consumida, por exemplo, né? Então é importante que as escolas tenham essa estrutura para permitir essa segurança ali dos alimentos, né? Para que não haja contaminação. E é importante que o nutricionista faça treinamento, né? Momentos de capacitação com as merendeiras, né? Os cozinheiros, as cozinheiras escolares, para que eles também tenham esse conhecimento sobre isso, né? Para que eles possam manipular os alimentos da forma mais adequada, né? Para que não haja contaminação e para que esse alimento seja seguro para o estudante. E as prefeituras, os estados, todo ano eles têm que assinar, todo ano não, desculpa, a cada troca de gestão, eles têm que assinar um termo de compromisso dizendo que eles se comprometem com a qualidade daquela refeição que está sendo ofertada ali. Esse é um documento obrigatório, inclusive, né? Então, é algo muito importante, é muito sério, né? Porque, às vezes, uma pequena contaminação pode trazer um sério risco ali para a saúde do estudante. Uma intoxicação grave, às vezes, né? Então, isso é muito importante. Documento difícil de conseguir? Algumas prefeituras a gente às vezes tem que ficar no pé, o FNDE fica no pé assim para cobrar isso, sabe? E isso tem que ser enviado logo no início da gestão. Então, o prefeito tem que se comprometer com a qualidade sanitária, né, daquela refeição que vai ser ofertada. Ficou claro, Eunice? Ok. E aí, quando o Conselho de Alimentação Escolar faz a visita lá na escola, esse também é um ponto que ele pode observar, o conselho, né? É importante estar ali no momento da preparação também da refeição para observar como que está sendo a manipulação ali do alimento, sabe? Isso também é bastante importante. E se tiver algo que não esteja correto, passar para o nutricionista, né? Então, esse diálogo do conselho ali com a nutricionista, o nutricionista do PNAE é bastante importante, né? Sempre que verificar alguma coisa que não está adequada, passar para o nutricionista, porque daí ele vai tomar as providências necessárias. É que eu fico pensando... Pode falar, Eunice. Acho que você desligou o microfone.
É que eu fico pensando que as escolas não têm muita estrutura para esse tipo de oferta. Infelizmente não, né? É muito difícil você visitar uma cozinha que esteja com a estrutura adequada, assim, né? E não só com relação a isso, mas com relação, por exemplo, à tela na janela, para que não entrem insetos, né? Pragas. A questão de estar arejado ali o ambiente, muitas vezes é um lugar muito pequenininho, né? Aí tem um monte de gente ali na cozinha trabalhando, né? Aquele calor, aquele barulho. Então, é difícil, né, a gente ver uma cozinha assim que seja um ambiente adequado mesmo, sabe? E também com relação aos equipamentos, né? Então, e isso a gente vê muito em escola rural, escolas mais distantes, muitas vezes elas não têm equipamentos de refrigeração, por exemplo, né? E aí, como é que a gente armazena os alimentos perecíveis, né? Carne, elas nem recebem, né? Então, recebe o quê? Sardinha enlatada, né? Alimentos que não precisam de refrigeração. E como que armazena fruta, hortaliça, né? Qual a durabilidade desses alimentos ali na escola, né? Então, muitas vezes, esses alimentos são entregues 2 vezes por mês, né? Assim, para durar ali quantos dias, né? Então, qual que é a qualidade da alimentação nessas escolas que não têm estrutura adequada, né? Esse é um ponto bastante importante. Obrigada. Nada, imagina. Sandra? Eu queria fazer algumas observações. Ainda bem que a gente não precisa fazer alimentação kosher, né? Imagina. Que loucura. Que é aquela alimentação, né? Para as pessoas que têm origem judaica, e daí também tem que seguir várias determinações, né? Isso que acho que Não ia só falar que já tem alguns casos aqui em São Paulo de restrições alimentares relacionadas, acho que em todo o Brasil, na verdade, né? Que eu estou trazendo uma experiência que eu conheço, relacionadas à religião, né? Por conta e até a hábitos, nem tanto relacionados à religião, mas por conta de presença de muitos bolivianos aqui em São Paulo. E algumas escolas que têm um público boliviano muito grande já estão fazendo adaptações de cardápio em função desse hábito, e alguns casos de adaptações religiosas por conta de algumas crianças muçulmanas também, né? Então, já é uma realidade, já está sendo levado para o CAI, para a secretaria e tudo mais. É bem interessante. Isso aqui, a gente tem uma comunidade haitiana crescente. E a gente está no município, a gente está com problema com relação ao currículo, o município ainda não tem currículo, é um dos poucos no estado de São Paulo que escolheram não aderir ao currículo paulista, e essas discussões sobre a comunidade haitiana, ela está ocorrendo, e como tem a barreira da língua, né, que para a gente tem sido bem significativa, a gente está assim discutindo no sentido de aproximar a escola dessa comunidade, né? E aí a alimentação é fundamental, né? Enfim, eu espero que a gente consiga trazer, né, elementos da cultura dessas famílias. Eu queria, quando a Vanessa estava contando ali, né, sobre a questão da amamentação, aqui no município, a gente tem, né, um entendimento de que a amamentação ela é importante, mas infelizmente a gente encontra ainda bastante resistência nas escolas, né, em acomodar essa situação. Então, é lógico que tudo é processo, né? Há uns anos atrás aqui a gente começou um movimento na educação infantil, né, principalmente no 0 a 3. Aí eu falo porque eu também sou professora, agora eu estou nos últimos anos professora coordenadora, e aí eu participei dessa movimentação, né? Mas de haver um alinhamento de ações da saúde com o município, para discutir justamente a especificidade de atendimento no 0 a 3, né? E a questão da amamentação, ela entra aí também como uma estratégia, né, de saúde para os bebês e para as mamães.
E foi bem legal esse movimento. É lógico que a pandemia deu uma interrompida nas nossas discussões, naquilo que a gente estava querendo, né? Porque o município estava chamando as famílias, né? A Secretaria Municipal de Educação estava chamando as famílias para reuniões de início de semestre, orientações para os bebês e para as crianças. E aí surgiu um material de orientação para a montagem dos pratos para cada momento da vida do bebê, e foi um movimento bem legal, assim, né? Aí foi feita a verificação se tinha espaço nas creches para acolher a mamãe que vai amamentar, né? Eu fui uma mãe que amamentou na creche, e foi muito importante aquele acolhimento, mas eu mudei de uma creche para outra, porque na creche inicial, que meu filho foi matriculado, eles não, as profissionais não admitiam que eu pudesse ir. Aí eu pedi uma reunião com a direção da escola, eu falei, então, mas né, como assim elas não querem? Elas não têm que querer, vocês têm que fazer. E aí eu acabei, por questões até mesmo de segurança, eu acabei buscando um outro lugar onde eu pudesse fazer isso, né? Então, é isso, é processo, não tem jeito. Eu queria fazer um comentário foi a Sheila, né, que perguntou do suco-fruta. Aqui, qual que é a orientação que é dada, né, para as escolas? Para oferta de fruta. É fruta e água. Então, suco, não. O suco aparece assim como uma variação do cardápio e é uma evolução particular da escola, né? Mas não aparece no cardápio como proposta, às vezes, muito raramente, né? Então, realmente deixa a gente na dúvida, né? Porque, por exemplo, meu filho foi um dos que menos tomou suco na vida dele, quando ele era bebê, porque eu fazia essa escolha da fruta e a água, né? Enfim, só queria falar para a Sheila. E tem que olhar mesmo, porque na resolução diz que as escolas têm que fazer a publicização do cardápio, né? Então, se não tem num site, se não tem na escola, precisa pedir para ter, né? E ir direto mesmo perguntar, né? Porque não tem jeito de saber, né? E é lógico que ver que jeito que dá para, né, acionar o conselho também e pedir que o conselho acompanhe essa questão. Mas eu queria perguntar uma coisa, não sei, Vanessa, se você vai trabalhar essa questão, mas como é que a gente faz para ir lá, né, como família, para reclamar mesmo, né, o direito? Sim, Sandra, é o que a gente vai propor para falar um pouquinho agora, né? E aí eu ia trazer, inclusive, um cardápio aqui, né, para a gente colocar uma situação assim de violação, né, do direito, né, que não está sendo cumprido, para a gente entender o que a gente pode fazer diante dessa situação, né? Eu acho que você já trouxe um exemplo bem bacana aqui, né? Que foi esse caso que você queria continuar amamentando, né, seu filho, e a escola não provia condições adequadas para isso, né? Ou seja, você não conseguiu, né, dar continuidade a isso nessa creche, né? Então, o que você fez diante disso, né? Você procurou a diretoria da escola, né? Foi conversar e, né, mostrar que isso é um direito, que você tinha o direito, né, de fazer isso, que o seu filho tinha o direito de continuar recebendo o leite materno ali na escola. Então, você já foi pelo primeiro passo ali, né? Que é buscar a escola, a direção da escola para conversar, né? E aí não foi solucionado, né? E aí você teve que buscar outra escola, outra instituição, né? Mas nesse caso, se a escola não solucionar, né? Que foi o caso ali da Sandra, quem que a Sandra poderia ter buscado nesse caso? Com quem que ela poderia ter falado? No caso, eu fui direto no departamento de alimentação escolar, né? Tá. Porque a história não parou ali. Eu dei meus pulos também, né? E aí, no conselho, eu levei também, numa reunião, eu levei a questão que eu
pela qual eu estava passando. Mas foi legal porque daí, depois dessa situação, houve essa estruturação de ação conjunta com a saúde, né? Porque nós temos um projeto que chama Bebê Sorriso. Então, é um projeto da saúde, de acompanhamento odontológico para as crianças de 0 a 3. E aí houve essa parceria, então, Departamento de Alimentação, Saúde e Coordenação de Educação Infantil organizaram um trabalho mesmo, surgiu esse documento sobre o porcionamento dos pratos, orientações odontológicas para as famílias, né? Visita, já existia o projeto acontecendo, mas o plano articulado ainda não. E aí, isso aí foi gerando um movimento, né, que estava culminando em reuniões das creches. E aí, nessas reuniões das creches, né, as profissionais, as professoras coordenadoras, começaram a trazer algumas demandas. Então, por exemplo, quando a secretaria vai verificar o espaço das creches, vai até dar um jeito de mandar cadeira, sabe, sofá para amamentação. Então, estava começando um movimento de acomodação. Aí veio a pandemia. Antes tarde do que nunca, né? Então, agora, voltando as escolas a funcionarem presencialmente, essas ações, elas precisam ser retomadas de alguma forma. Na pandemia, a gente chegou, sim, as escolas chegaram a revisitar o projeto, os documentos desse projeto, né, por meio de informativos, reuniões com as famílias. Então, mesmo no não presencial, a gente tentou fazer alguma coisa. Mas as crianças ficaram desassistidas, né? Não tem jeito, né? Desculpa aí, mas é que eu não contei tudo, né? Mas teve uma... Imagina. Pode falar. Você já finalizou? Sim. Ah, tá. É isso, né? Assim, eu acho que acho que é importante dizer também, né? Assim, a Sandra, ela tinha um contexto ali, né? Uma realidade local, né? Então, não existe assim. A gente até vai mostrar aqui, né? Um exemplo de um passo a passo, ou de um caminho, né? Que pode ser seguido para a gente conseguir exigir esse direito. Mas não é obrigatório, né? Assim, então, isso vai depender muito da realidade de vocês, do contexto onde vocês estão inseridas, assim, né? Existem diferentes caminhos, diferentes órgãos, instituições para que a gente pode recorrer. Então, isso vai depender da realidade aí do município, do local de vocês, né? Eu não sei se antes da gente começar a falar um pouco desse passo a passo, eu não sei, Nayara, se você quer dizer alguma coisa, ou se tem mais alguém que quer colocar alguma situação que já vivenciou, né? Acho que a Sandra trouxe um exemplo bem bacana, assim, né? Que acho que fica muito claro para a gente, assim, né? Qual é a situação, o que está sendo violado ali, né, com relação ao direito, e como que ela foi buscar isso, né? Não sei se tem mais alguém também que quer colocar outra situação, que já presenciou. Não? Acho que a Sheila trouxe um pouco também na fala dela, né? Essa questão do suco, assim, de ela... Pode falar, Sheila. Então, a questão, assim, do suco, eu acompanho bastante o cardápio, né? E muita bolacha, como é o leite? Não é leite, como é o nome? Composto lácteo. E aí eu conversei com umas nutricionistas, elas até falaram que podiam prescrever, que ele só podia tomar leite e tal. Mas, assim, também, leite também não é tudo isso. Aí a gente fica... Eu não sou nutricionista, mas aqui na minha casa a gente segue muito as questões alimentares, a gente sempre está lendo, está estudando, e o que 90% ou 99% das mães, elas não ligam, né? E aí fica difícil, às vezes você parece ser chata, e elas não dão a importância que tem que ser dada. Que quando a gente vai fazer a matrícula, eu falei da questão do suco, que não seria legal, aí a outra mãe, mas por que se é fruta? Aí ela já retrucou, e aí eu falei,
como que eu consigo, né? A gente tenta explicar, eu falei, mas eu não quero só para o meu filho mudar com a nutricionista que estava me ajudando, eu queria todas as crianças tivessem se alimentando bem na creche, não só meu filho, eu prescrever só para o meu filho. Então, eu falei, agora que começou, que ele voltou, né? Eu falei, eu preciso me movimentar, eu preciso achar mais mães que queiram mudar, tirar essa bolacha, tirar esse composto lácteo, sabe? A gente tem que ver, dar importância em umas coisas e não dar nas outras, e encontrar pessoas que queiram mudar a alimentação da escola é muito difícil, porque come muita porcaria em casa, as pessoas comem na escola, então, uma bolacha é tão bom, e é difícil encontrar. As pessoas sentem no prazer dela, mas tadinho do meu filho, um brigadeiro, quando a gente negava doces para Romeu, mas tadinho, falou tadinho para a criança que está comendo, gente. Então, sabe, você fica nessa discussão com as pessoas. Então, eu queria achar mais mães, eu queria mexer meus pauzinhos agora. Por isso que eu estou aqui nessa reunião, para vocês conseguirem me ajudar, porque eu ainda tenho o Caetano que vai entrar na creche também. A gente está aqui na SEI, Vila Mariana, na Antônio Salles Arcuri. Então, a gente quer muito, eu e meu marido, a gente quer muito melhorar a alimentação. Já é boa, assim, o arroz, o feijão, a carne, mas eu acho que ainda precisa melhorar esse achocolatado com açúcar, essa bolacha, entendeu? É isso que eu quero ajuda. Eu estou aqui ouvindo vocês e pensando que ele falou tudo, Sheila, e eu estou pensando, Sandra e Sheila falaram tudo que tinha para ser dito já, gente. Beijo, tchau. Não, mentira, mas não sei, Vanessa, se Vanessa ia... É só porque eu ia exatamente a partir disso que Sheila falou, era onde eu ia pegar o gancho para... Mas não sei se Vanessa ia falar uma coisa antes. Não, eu ia só falar da importância da mobilização em conjunto, né? Assim, então, essa mobilização, quando a gente chama mais gente, né, para participar, para se engajar com a gente tem um efeito melhor ainda, né? E eu acho que talvez um espaço, Sheila, importante, né? Imagino que você já tenha tentado nesse espaço, mas é a reunião de pais e mães ali na escola, né? Porque é um momento onde você tem contato com outras mães, outros pais responsáveis, né? Então, chamar essas pessoas... Ainda não teve. Ainda não teve. Depois dessa volta da pandemia, tá tudo muito... A gente ainda nem consegue entrar na creche, eles não deixam nem a gente entrar, eles portão para fora ainda. Então, ainda não teve nada disso. Entendi. Tá aguardando esse momento. Legal, é um momento importante, um espaço importante. A Sandra está colocando ali sobre os grupos de WhatsApp, né? É isso, quanto mais mães, pais, vocês conseguirem juntar, chamar e mobilizar, melhor, né? Porque aí vocês ganham mais força também, né? Mas eu achei ótimo, assim, a Sandra, achei as situações que vocês trouxeram e colocaram aqui, eu acho que muito melhor do que o exemplo que eu ia dar ali do cardápio, né? E vocês, é isso, né? Vocês mesmas já trouxeram, assim, as respostas, né? Enfim, o que pode ser feito, acho que é isso, a gente queria ouvir mais de vocês mesmo. E eu acho que tem uma coisa que a Vanessa depois vai compartilhar a cartilha, acho que a gente tem também acompanhado... Eu nem acompanhei, acho que Vanessa talvez mais de perto, o Observatório da Alimentação Escolar, mas tem algumas coisas acontecendo em outros lugares, às vezes conhecer caminhos pode ajudar, mas acho que tem uma coisa que vocês trazem que não está na cartilha, e que eu acho que é importante, a gente às vezes, não sei se está na cartilha, mas acho que é uma coisa que vem mais da conversa do que do passo a passo mesmo, que é uma questão que acho que é redundante dizer aqui, porque a gente está num grupo de mulheres que vivem isso todo dia, que a gente tem uma cultura de direitos muito enfraquecida no Brasil, né? E acho que um pouco do trabalho da FIAM é fortalecer uma cultura de direitos. Então, quando a Sheila fala, e aí eu queria, porque a resposta primeira que vem é assim, precisa juntar mais gente, falar com outras mães. Daí quando a Sheila fala, e aí as outras mães não ligam, aí a gente fica pensando, o que está acontecendo que as pessoas não estão ligando? Assim? O que será que a pessoa precisa
dar conta da vida, que ela não está dando conta de olhar para isso, ou não está conseguindo achar que é importante, e sequer ouvir quando ela diz, né? Tipo, então, não é porque fruta é melhor do que suco para todo mundo. Tarará. Acho que a gente vive um momento complexo da gente entender o que se passa, mas eu tenho certeza, porque senão eu não estaria dando conta de seguir no meu trabalho, nas coisas que eu faço na vida, que é essa ação, que é essa pessoa que é tida como chata, que é o grupo que se reúne com o CAI, que é esse exercício da exigibilidade diária, assim, ainda que você não veja, ainda que seja cansativo, ainda que a gente não consiga talvez conseguir o resultado para o meu filho, assim. Eu acho que é esse o movimento que vai fazendo essa cultura de direitos entrar na comunidade, né? É isso, a Sandra está dizendo aqui, falta formação política. Falta formação política, eu acho que falta tanta coisa que é difícil também de numerar, né? Porque às vezes falta, eu imagino a quantidade de mãe que tá por aqui, enlouquecida, super sobrecarregada, e ela não quer dar conta de mais isso, porque ela não dá conta de dar conta de mais isso, porque às vezes tem que dar conta da comida em casa. Se a mãe, pensa uma mãe que a angústia de uma mãe ou de uma avó, uma pessoa responsável, que não tem o que dar para a criança em casa, e aí chega na escola, a criança vai comer, sabe? Assim, ela vai comer. Então, acho que esse exercício ele vai se dando, eu acho que é ele que vai fazer a gente mudar e fazer essa formação política, né? Que isso, as pessoas acham que precisa ter alguém para falar por elas, isso. Quando é que a gente, acho que na medida em que gente como elas vai falando, isso vai se criando, mas não adianta, infelizmente a gente não tem uma fórmula mágica, né? Assim, é esse exercício mesmo, cansativo, que vai levando. E aí, o que a gente tem para mas a gente tem... Não, mas a gente tem alguns passos. Eu vou trazer alguns e a cartilha vai trazer um pouquinho mais, mas assim, da parte teórica, né? O que a gente consegue saber, acho que vocês já sabem, mas eu vou... vocês já têm o conhecimento, mas eu vou só pontuar coisas bem, bem pequenas, assim. Pequenas não, grandes, mas só para reforçar tudo isso que vocês já estão dizendo. Tem uma coisa que a gente tem leis e a gente tem pactos. O Estado brasileiro, ele se compromete com isso. Então, a gente tem, na Constituição Federal, antes de ter o direito humano à alimentação adequada, já tinha o direito à alimentação escolar. A lei do PNAE, a Vanessa trouxe agora alguns pontos da resolução, tudo isso, está tudo ali. Então, acho que uma coisa é ter o documento como um parâmetro, que você não está sendo chato, está escrito aqui, tá? Tipo, o Estado se comprometeu a fazer desse jeito, não é chatice minha, é para fazer, ele se comprometeu, ele é o portador de obrigação, né? Isso que a Vanessa também disse do documento que o prefeito tem que assinar, acho que esses papéis, eles respaldam um pouco essa ação, que eles não resolvem, mas eles respaldam, né? E saber que reclamar é um direito, e ser respondido na sua reclamação também é um direito, né? É claro que na prática é sempre um tanto mais complexo, né, de receber essa resposta, mas ir lá e perguntar qual que é a fruta, precisa colocar no cardápio qual é a fruta, precisa colocar se é fruta ou se é suco, precisa ter, acho que entender isso como um direito e não como uma frescura de uma mãe mais chata é importante para a gente seguir, inclusive. Eu entendo que vocês já sabem, mas eu acho que isso é importante, né? Que entender que o Estado tem obrigação de responder, e tem obrigação de responder em tempo de prevenir, de recuperar ou de reparar os danos, né? As pessoas não sabem, na verdade, e aí isso, pela falta de conhecer, elas ficam imóveis, é isso. Então, eu acho que vocês já estão fazendo um trabalho fundamental, sabe? Eu acho que a gente está aqui vendo o que vocês estão fazendo, toda a mobilização da Sandra ali com a questão do... E aí era isso que eu ia chegar, né?
da questão do passo a passo. A gente tem uma divisão de exigibilidade que diz, né, que é assim, primeiro é a administrativa, que é, então, ir ali na direção da escola, falar com quem é administrativamente responde pela alimentação escolar, que foi isso que Sandra fez, né, de ir na escola, de tentar resolver por lá. Aí não responde, não tem resposta, aí é o conselho de alimentação escolar, que é uma forma de exigir mais política. E aí trazer isso que Sheila traz, é fundamental. Um grupo facilita, né? Ter mais de uma pessoa, ter um grupo facilita tanto pessoalmente, porque você não fica tão sobrecarregada, só você pensando isso, como forma de fazer pressão, né? Então, o Conselho de Alimentação é um lugar importante. E aí eu vou também recuperar e parabenizar a Luana pela coragem de estar lá no Conselho de Alimentação Escolar, porque é fundamental ter alguém olhando para essas coisas, e às vezes não tem, às vezes tem e às vezes não tem. Então, ter alguém que reflete essa demanda no conselho, quando a pessoa, a mãe responsável vai ao conselho, ter alguém lá e fala assim, não, isso precisa fazer. E é a nossa obrigação. O Conselho Alimentar o Conselho de Alimentação Escolar, ele tem essa responsabilidade também, e ele tem respaldo para fazer essa exigência de outro lugar, que foi eleito para isso, tá previsto na lei que ele tem que fazer essa exigência e que o Estado tem que responder, né? Então, acho que é um pouco, e aí isso que Vanessa já disse e Sandra, cada lugar, por isso que cada lugar vai ter uma dinâmica, e por isso que muitas vezes pensar coletivamente onde que a gente tem mais possibilidade de entrada ajuda, porque às vezes não é o CAI, mas às vezes é o Departamento de Alimentação Escolar, ou é via saúde, ou tem uma comissão parlamentar na Câmara Municipal que cuida de alimentação, ou que cuida de saúde, ou que cuida dos direitos das crianças. Eu acho que esse olhar estratégico para onde que a gente tem parceiros, onde que a gente pode contar com gente que tem poder de pressionar mais do que a gente individualmente, acho que esse olhar é importante. Então, já falei do passo a passo, que falei da diretoria da escola, do CAI, da Secretaria de Educação no município, da Câmara, ou da comissão dentro da Câmara de Vereadores, ou Assembleia Legislativa, né? Depende se a escola é municipal ou estadual. É um quarto ponto possível. E aí também dentro dos conselhos, o Conselho Municipal ou Estadual de Direito das Crianças, ele tem abertura, ele tem interesse de trabalhar esse ponto, a gente consegue fazer um diálogo, consegue pressionar por ali. E aí, esgotadas esgotadas não, porque cada lugar de novo, não necessariamente não é uma coisa linear, mas é porque já uma esfera um pouquinho acima é o Ministério Público, né? O Ministério Público, ele tem a obrigação de responder por essas demandas coletivas, né? Ou a Defensoria Pública, onde tem defensoria, que são os advogados ali das pessoas, né? Públicos que defende os direitos das pessoas que não podem pagar um advogado. E aí, por fim, uma outra possibilidade. E aí, a gente sempre fala que, quando a gente fala de exigibilidade, a gente pensa em processo judicial. Esse, geralmente, é o último caso, porque além de ser mais difícil de acessar e ser muito complexo e precisar de advogado, o tempo da justiça não é um tempo que, no geral, não responde às demandas de um jeito rápido, e a gente não tem controle do que vai ser decidido. Às vezes, essa decisão pode, inclusive, ir contra os nossos interesses e tudo isso. E, por fim, o FNDE, que é quem responde pelo programa nacionalmente, né? Quem está mais perto, essa coisa é muito contraditória, né? Porque eu trabalho em Brasília. Às vezes, quem está mais... O FNDE tem que responder mais à lei do que a prefeitura acha que tem. É uma coisa um pouco louca isso, mas às vezes ir direto lá em quem responde pelo programa também é uma possibilidade. Aí, acho que ter mais gente para olhar e avaliar quais são essas estratégias, e aí ter em mãos todas as estratégias possíveis, pode ser uma ajuda, mas
não tem a fórmula mágica, a gente não tem, mas acho que a gente está falando sobre coisas muito importantes aqui. E aí, só respondendo a outra coisa que Sandra responde aqui, não, eu acho que eu entendi errado. E exposta também, eu não sei se era isso que ela ia dizer, mas assim, eu fiquei pensando que ela precisou trocar a criança de creche porque ficou exposta. Não sei se foi isso que você quis dizer. É no sentido de que não dá para fazer luta solitariamente, né? O desgaste é muito grande, o prejuízo é igualmente grande. Então, quando a gente está junto, a gente se fortalece, se protege, né? Principalmente dependendo do contexto que a gente está, né? Então, estar junto com um grupo é muito importante para não ter essa exposição, era isso. Mas foi isso que eu entendi, só não me expressei tão bem quanto você, mas exatamente isso, porque uma pessoa só fica mais exposta, exatamente. Obrigada, gente, não sei, estou aqui super aberta, não sei se vocês querem falar mais coisas, como Vanessa, volto a palavra para a Vanessa. Eu gostaria de fazer um comentário, posso? Fica à vontade. Não, eu coloquei, enquanto você foi falando, eu fui escrevendo umas coisas ali, né, que assim, às vezes a gente só vai aprender mesmo fazendo, né, não tem outro jeito, né, e aí uma das coisas que eu vejo que é mais difícil de fazer é justamente a gente mobilizar as pessoas, né, tirar as pessoas desse estado de imobilismo, né? Porque elas às vezes não acreditam, né? Que elas podem fazer alguma coisa. Elas sempre ficam esperando que alguém faça por elas, né? E aí a gente arma todo um circo, né? Para tentar agregar e muitas vezes a gente acaba morrendo na praia e isso, né? Para a militância é muito ruim, né? Porque a gente vai ficando muito cansada, desanimada, né? Mas realmente falta muita coisa, né? Eu coloquei a questão da formação política porque aqui a gente está num contexto bastante específico, que não é diferente de outros, mas que a gente acaba percebendo que essa seria uma coisa que ajudaria bastante. E quando eu falo de formação política, eu não falo de formação político-partidária, né? Mas eu falo de ter conhecimento mesmo, de ter acesso ao conhecimento, né? A gente fez essa semana uma assembleia para foi assim, a gente precisou recompor o conselho, porque a pandemia gerou várias renúncias, né? Por motivos diversos, né? E aí a gente fez recomposição, fizemos um edital e a gente conseguiu eleger a maior parte das representações, mas nós tínhamos acho que 5 vacâncias. Ficou uma vacância que é de pais de estudantes. E aí a gente teve que fazer um outro edital e essa semana a gente conseguiu eleger um pai. E aí nós tivemos 6 inscrições. Das 6 inscrições, todas elas disseram que nunca ouviram falar do Conselho de Alimentação Escolar. Né? E aí aqui a gente vem no movimento de tentar, tudo é processo, né? A gente vem no movimento de tentar mostrar para a população quem são os conselhos de educação, né? A última gestão de governo possibilitou a participação dos conselhos numa série de ações por causa do Plano Municipal de Educação, né? Mas, infelizmente, a comunidade escolar não conhece os conselhos, né? E é triste de dizer, mas tem gestores que não conhecem, não sabem para que serve cada um dos conselhos que estão lá, o que é um absurdo. Então, a gente vai fazendo aquele papel da água, né? Vai batendo e batendo, e quem sabe um dia vai abrindo um buraquinho, né? E, gente, a grande verdade é a seguinte: não é interessante que a gente saiba. Cada vez mais está claro para mim, está muito claro para mim que o discurso da gestão democrática, ele é só discurso mesmo, né? E como que é difícil a gente quebrar isso, porque não é interessante que a gente saiba, não é interessante que a mãe questione, não é interessante que o pai indique, não é.
né? Então, é contra isso que a gente precisa se mobilizar, na verdade, né? Mas, enfim, a alimentação pode ser um caminho, né? Pode ser um começo, né? E que tenhamos muitas pessoas, muitas mesmas pessoas muito chatas, sabe? Que perguntem, que cobrem. Espero que a gente tenha muitos chatos por aí. É Eu isso também aí. espero. A gente precisa cobrar mesmo, né? E eu acho que é importante isso que você traz da divulgação do CAI, né? Realmente, assim, quando a gente vai na escola, né? Ou conversa com pai, mãe, estudantes, né? Merendeiras, eles não sabem da existência, né? Do CAI, o que é esse conselho. E acho que a escola tem esse papel de divulgar, né? É importantíssimo isso. Então, aproveitar, como eu tinha falado desse espaço da reunião de pais e mães, eu acho que é um espaço muito propício para isso, sabe? Falar o que é o conselho, quem são os conselheiros e conselheiras, quem está lá no CAI, passar o contato, sabe? Divulgar mesmo, divulgar as ações do CAI, o que o CAI tem feito, se o CAI tem visitado a escola, não tem, enfim, acho que isso é fundamental. Embora muitas vezes não seja o interesse, como você diz, né? Assim, mas isso é importantíssimo. E eu não sei se alguém mais gostaria de falar. Algum comentário, alguma pergunta? Achei a fala da Nayara ótima, né? Eu acho que deu para a gente ter uma boa ideia, assim, né? Dos caminhos possíveis para a exigibilidade. Acho que foi muito bom. A gente tem a cartilha, como eu falei, né? Eu vou só mostrar a carinha dela aqui para vocês rapidinho. E aproveitando, o Luiz, acho que vai compartilhar um link com a gente aqui no chat para vocês... Ah, não, pera, vocês já mandaram o endereço lá no formulário de inscrição, né? Eu estou confundindo com de estudantes, porque a ideia é a gente mandar essa cartilha para vocês na versão digital, por e-mail, mas também a versão impressa, a cópia impressa, tá? Então, a gente, tendo o endereço de vocês, a gente envia isso assim que estiver pronto. Então, essa carinha dela, né, como exigir o direito à alimentação e à nutrição adequadas no PNAE, aqui só para ir passando, né, lá no final a gente vai ter um exemplo, aqui tem todas aquelas dimensões que a gente falou, sobre o que precisa ser observado lá na escola, né? Então, aqueles pontos que eu falei. Tem os princípios do direito, o que é exigibilidade, o que é apoderamento. E aí a gente vem depois lá no final, aqui de quem são as obrigações, as responsabilidades, então FNDE, o CAI, né, o nutricionista, os cozinheiros e cozinheiras, quais são as responsabilidades dos estudantes e das famílias, Ministério Público, a Defensoria Pública, o Tribunal de Contas. E aí, lá no final, a gente vai ter aquele exemplo de passo a passo, como a gente falou, não é necessariamente assim que precisa ser seguido, vai depender muito do contexto, da realidade, né? Mas aqui é só um exemplo de quem buscar, a quem recorrer, né? Numa situação de violação do direito. Então, essa é a carinha da cartilha. E ela está em fase final de diagramação. Assim que estiver pronta, acho que no início da semana que vem a gente já envia para vocês por e-mail e depois a versão impressa também para o endereço que vocês compartilharam. Todo mundo aqui colocou endereço lá no formulário de inscrição? Tá, legal. Tem eu vou deixar novo aqui. A gente preenche de novo? Não, se você já tiver preenchido no formulário de inscrição, não precisa. Quem tiver na dúvida se preencheu ou não, coloca aqui por via das dúvidas, não custa nada. Principalmente a Viviane Ferreira, que está aqui com a gente, eu não estou encontrando o seu endereço no formulário de inscrição, tá? Então, se você puder cadastrar, eu agradeço. E aí eu passei também alguns outros links das nossas redes sociais, só para dizer isso, né? Então, quem puder aí seguir a gente e tudo mais, eu encaminhei todos os links aqui no chat também. Era isso. Eu estou colocando o meu e-mail aqui no chat também, né? Quem quiser entrar em contato, né? Se ficar alguma dúvida, qualquer questão também, a gente está à disposição, tá? Você compartilhou o link dos materiais aqui no chat, Luiz? Eu compartilhei. Para mim não está aparecendo. Ai, gente, eu fiz uma coisa errada. Eu mandei só para a Sandra, por engano. Eu vou compartilhar. Tá. Agora que eu vi. Estava selecionado só a Sandra.
Nesse link, acho que a gente colocou alguns materiais, né, Luiz, que são interessantes, e além dessas cartilhas que a gente produziu, e tem também o site do Observatório de Alimentação Escolar, que eu acho que é bem legal, lá tem muito conteúdo, muita informação, não sei se vocês conhecem, né, já ouviram falar sobre o Observatório da Alimentação Escolar, mas é bastante interessante. A gente chama assim de... Ó aí, acho que o Luiz colocou o site lá também, né, Luiz? Nesse link. Coloquei sim. Ah, legal. Então tá bom. E a gente fica à disposição, pessoal. Eu não sei se alguém tem mais algum comentário, alguma questão. Gostaria de agradecer. Mas antes disso, eu vou esperar ver se alguém ainda tem alguma questão. Eu gostaria só de perguntar uma coisa. A gente tem um observatório social aqui em Rio Claro, né? E o que eu queria saber é que, na verdade, é assim, eu tenho muita ideia, eu não tenho gente que se associe, porque é sempre tanto trabalho, ninguém quer trabalho, né? Eu faço parte de um monte de coisa e a última tentativa, agora o que eu estou fazendo é mobilizar as mães servidoras, porque foi tirado um direito da gente com o retorno das aulas presenciais. Então, estou tentando mobilizar as mães para a gente poder requerer de volta o direito que foi retirado. Mas eu sou do Fórum Paulista de Educação Infantil, tentei o ano passado, eu iniciei um movimento aqui, mas que vai bem capenga, porque as pessoas não... né, tá difícil achar gente para dar a mão. E a questão do Observatório de Alimentação, a ideia do Observatório de Alimentação no município é a mesma coisa, porque, na verdade, não é alimentação escolar só, né? Segurança alimentar e nutricional. A gente teve uma eleição agora da sociedade civil, mas eu não estou ligada a nenhuma entidade, eu não consegui também, faz tempo que eu estou tentando entrar no conselho, no Conses aqui, também não consigo. Já fui visitar como Caio o Conses, mas também não tive, sabe, não tive mão para dar lá. Mas, enfim, a gente vai tentando. A pergunta que eu ia fazer é se o observatório pode ajudar nessas ações de organização local, né? Por exemplo, tem um observatório social aqui, mas já percebi qual que é a atuada deles também. É que, assim, o que eu acabo percebendo é que, de repente, dependendo da via de constituição do movimento, é mais um aparelhamento, né? Na verdade, não é mobilização. Então, essa é que é a questão. Então, eu queria saber se, assim, eu tenho acompanhado as ações do observatório, tenho divulgado, inclusive, né, nas redes sociais, tudo que chega para mim, mas queria saber se vocês sabem se o observatório pode fazer esse tipo de apoio ou ajuda mesmo, né, de constituição de movimento. Assim, Sandra, eu acredito que eles podem, acho que tentar ajudar com relação a isso, assim, sabe? Eu não sei qual seria o tipo de participação do observatório nesse caso, assim, sabe? Mas eu acho que vale a pena entrar em contato e ver com eles, né? Assim, trazer a situação, né? De orientar mesmo, de orientar. Sim. Sabe o passo a passo, que nem a gente estava falando, né? É lógico que vai depender da situação local, né? Mas, assim, a gente não sabe tudo, né? Sim. Posso saber algumas coisas, mas não sei tudo. Talvez seja isso que eu preciso, talvez, saber mais. Certo. Então, sim, legal. Vou tentar entrar em contato com o pessoal. Eu não sei, eu acho que no site deve ter o e-mail também do observatório, mas a gente pode... Eu tenho, se eu não me, eu acho que eu tenho ele fácil aqui, eu posso até te mandar aqui no chat, ou eu posso até te mandar por e-mail também, enfim, mas tem um e-mail, né, do observatório. Sim. A gente, enquanto FIAN, a gente compõe o comitê ampliado, né, do observatório, a gente participa de algumas reuniões, a gente acompanha bastante as atividades deles também, né? Eles fizeram uma campanha com estudantes, agora estão fazendo uma campanha sobre a agricultura familiar, como que está, né, a execução da compra da agricultura familiar, e a ideia é divulgar bastante material importante, conteúdo, né, trazer conhecimento e participar da forma que puder com relação às mobilizações também, né.
Então, acho que vale a pena entrar em contato, sim. Muito obrigada, viu, gente? Foi muito bom. Imagina, Sandra, eu estou te ouvindo, estou aqui pensando que pode ser muito diferente do que você está buscando, mas pode te ajudar a achar um caminho. O Fórum Paulista de Soberania e Segurança Alimentar está fazendo uma movimentação interessante com a alimentação escolar no estado, e eles estão com algumas ações nos municípios. Pode ser que a coisa deles seja muito diferente, mas pode também ser que eles consigam te direcionar para um grupo no estado que pode juntar com a sua ação para você não ficar nessa coisa. Entende? Assim, como eles têm gente em outros lugares do estado de São Paulo, pode ser que eles consigam te encaminhar, tem esse grupo aqui e tal. Porque eu sei que eles estão fazendo uma conversa com o governo do estado para a questão da alimentação escolar, mas acho que é mais geral, mas pode ser que ajude um pouco também. É que eu estou lá também. Ah, tá. Vixe, não. Mas Sandra, eu estou como realmente. observadora, eu não estou na mobilização, né? Então, eu tenho Entendi. acompanhado, estou no grupo de WhatsApp, tenho acompanhado as ações. Recentemente, eles criaram um grupo menor para discutir essas ações mais específicas aí, mas eu estou como observadora, né? Eu tenho tentado acompanhar as ações de lá também, mas sim, ali é um lugar legal. Você já conhece todos os lugares que eu conheço, Sandra. Desculpa. Não, de forma alguma. Eu acho que até é importante você ter falado isso, porque como eles têm essa questão bastante forte da militância, né, pela alimentação saudável, pela agroecologia, como tem essas bandeiras que eles apoiam, eu não pensei que talvez eu pudesse buscar ajuda ali, né? E de repente eu tô ali, não tô me ligando. Obrigada, eu achei que foi ótimo você falar. Imagina, é que às vezes também é isso. Eu sabia que eles não estavam tão específicos, mas às vezes podia ter. Porque às vezes eu vejo as pautas ali, né? E aí, como eu estou no Conselho de Alimentação Escolar, por isso que eu fui tentar ingressar no CONSES, para eu poder me aproximar, inclusive de leitura. A gente vai fazendo, né? Mas às vezes esse envolvimento maior, a gente só, né? Só quando você está junto fazendo. Tem coisa que é só fazendo mesmo, não tem jeito. Começa a fazer mais sentido quando você está fazendo, né? Sim, então, sim. Sim, mas eu agradeço muito. Vou pegar os contatos aqui. É da Sheila, né? Da Sheila eu anotei, porque eu acho que eu conheço um grupo de mães de São Paulo que pode ajudar, vou mandar para Keila. Mas assim, eu não sei também se funciona. Ai, muito obrigada. E tem alguém mais aqui de São Paulo que queira entrar em algum grupo de WhatsApp, já para a gente criar sei lá, se mobilizar, começar a mexer os pauzinhos. Kelly, ó. Kelly escreveu eu. A Kelly já está no meu grupo. Deve ser para... Ah, tá. Só a Kelly, né? Então tá bom. Muito obrigada, eu queria muito agradecer. Isso fortalece muita gente, né? A gente vê que a gente está no caminho certo, não é aquela chata que tá doida, a gente entra no eixo, né? A gente vê que a gente aqui tá certo, né? E é isso que a gente tem que tentar trazer mais pais e mães, porque esse é o caminho, né? Para a gente melhorar. É sempre seguir, melhorar. É isso que a gente quer, né? Muito obrigada, viu, gente? Bom dia para vocês. Alguém mais gostaria de falar? Não? A Luana ligou. Queria agradecer muito também, gente. Obrigadíssima mesmo. Muito importante ouvir vocês, muito importante. Será que a gente consegue todo mundo ter a câmera rapidinho, só para eu tirar uma foto legal aqui? Só abrir, tirar a foto e tirar. Eu acho que a Viviane não vai estar aí. Mas Será que a Eunice consegue também, Eunice? Rapidinho aí. Então vamos lá, gente, aqui que está aberto. 1, 2, 3 e... Pronto. Aí, obrigada, gente. Foi ótimo ouvir vocês. Nossa, foi bastante importante mesmo, né? E acho que uma conversa muito
gostosa, assim, acho que foi muito bom. Obrigada mesmo, viu? E a gente está à disposição, né? Vocês têm um contato, então sempre que precisar podem contatar a gente quando quiserem. Muito obrigada e bom fim de semana para vocês. Obrigada, gente. Tchau, abraço. Obrigada, gente. Tchau.